O gráfico. Bora. Foi. O que a gente tem para analisar primeiramente? Bom, embora o gráfico tenha fechado acima da média de 9 períodos, que é essa linha verde aqui, isso tenha sido bem interessante, né? Ele fechou aqui, ele confirmou um padrão que a gente chama de 1, 2, 3 de venda. Isso não é interessante pra gente, o motivo pelo qual eu me mantenho de fora. Vou explicar mais a fundo descendo os tempos gráficos daqui a pouco. Mas o que é 1, 2, 3 de venda? Observa como essa máxima aqui fecha muito bem. Depois a gente tem uma máxima que fecha acima da máxima anterior com um candle de reversão. Isso aqui é um spinning top. E agora a gente vem com o terceiro candle rompendo a mínima do candle anterior. Spinning top teve a sua mínima lá em 26.981 e o candle atual teve a sua mínima em 25.800, certo? Ah, Felipe, mas você não considera o fechamento? Bom, se você olhar os fechamentos também, o fechamento foi em 29.235 e o fechamento aqui foi, obviamente, 27.219. Então, quer dizer, nitidamente nós perdemos muita força. E aí a gente faz 1, 2, 3 de venda, certo? Nesse cenário aqui, que coloca uma pressão vendedora no Bitcoin nesse exato momento. Isso só olhando, obviamente, fechamento semanal, sinal gráfico 1, 2, 3 de venda. Se você olhar bem aqui, você tem também um reteste de fundo anterior, zona dos 31 mil, foi retestada, esperávamos que ela fechasse no vermelhinho para nesse mês que fechamos agora, de maio, viesse uma pernada absurda para cima, mas não foi isso que aconteceu. Pelo contrário, nós fechamos com o spinning top no mês passado e agora fechamos com esse candle bem feio aqui. E agora, Felipe? Bom, agora a gente volta a olhar para as mesmas ranges que a gente está olhando no gráfico diário. Só que no semanal a gente está olhando ali. Na verdade não, é a mesma range, né? 25.300, 25.200 basicamente é o topo que foi rompido e é o topo que pode ser retestado, certo? Eu acho que isso é o principal para a gente analisar aqui do gráfico mensal. Se a gente aplicar uma Fibonacci, né, desse fundo aqui, eu vou pegar desse fundo aqui porque foi quando foi o sinal, até o topo que foi criado, a gente vê que basicamente a zona dos 23.700 ainda pode ser retestada, é 0,5. Abaixo dessa 0,5 aqui, eu já não acho que fica tão interessante pra gente, porque vai ficar uma pernada de correção muito grande. E aí se confunde, né? Não sei se vai ser um topo ascendente, um fundo ascendente, perdão, muito operável pra gente se buscar abaixo. Por isso eu acredito que até 0,5 pode deixar um pavio ali. O cenário perfeito seria a gente, né, fechar um mês aqui com baixa movimentação e o mês que vem algo parecido com isso aqui, um martelinho, né, buscando ali próximo a 0,5 como seu fundo do pavio. Então seria interessantíssimo pra gente se algo como esse acontecesse, sendo bem sincero para vocês. Mas nesse cenário atual, a gente sabe quais são as nossas resistências, que agora jaz lá na zona dos 31 mil, e também o nosso suporte, que é justamente a região dos 25.300. O que tiver entre isso aqui pra gente não é operável. A gente pode até buscar liquidez numa hora, no 15 minutos, mas pensando em diário, pensando em swing trade, o que está entre essas duas zonas não é operável, pelo menos não ainda, beleza? Vou dar uma passada aqui no gráfico diário rapidíssimo para mostrar para vocês, inclusive, o que nós falamos. Temos essa linha de tendência aqui ainda em vigor no Bitcoin, então quer dizer, nesse momento nós não perdemos ela, buscamos o topo. O que eu falei para vocês? Eu esperava a formação daquele nosso padrão de continuidade, esse padrão aqui, ó, parecido com ele. Eu esperava isso aqui acontecendo, eu queria que isso aqui acontecesse para o Bitcoin. Por quê? Fez uma belíssima pernada de alta, rompeu aquela resistência chata que a gente estava lá em 27.500, deixou um belíssimo candle, aí puxou um candle de reversão. Eu falei, opa, próximo candle pode ser uma pernada de alta, porém anulou. Fechou com doji e o doji confirmou a queda. E agora, Felipe? Bom, para o gráfico diário, nosso primeiro olho está aqui na média de 100 períodos, 26.500, certo? É o primeiro ponto que a gente vai testar. E aí divide opiniões. Existem analistas que acreditam que isso aqui é um canal e existem analistas que acreditam que isso aqui é uma cunha. O que você acredita, Felipe? Eu acredito que quando tocar no fundo a gente vai saber. Eu acho que é bem melhor do que eu ficar tentando responder a pergunta aqui se é um canal ou se é uma cunha. Deixa eu botar cores aqui diferentes para pelo menos a gente saber o que certo?
Pode ser que o próximo toque seja aqui e confirme como uma cunha. Aí a gente vai querer operar aqui num sinal de reversão, que agora está próximo à zona dos 25.300, colocando ainda mais peso nessa zona. Zona de suporte do gráfico diário, semanal e mensal, e também possível base da cunha. Então, quer dizer, eu acho que essa zona dos 25.300 tem que dar uma retestada. Pelo tanto que ela tem peso na nossa análise, ela precisa ser retestada. Mas se PRDL continuar buscando uma range logo abaixo, aí vai confirmar isso aqui como um canal, o que também vai ser operável para a gente. Então a gente vai deixar esse desenho aqui bem ligado na nossa análise, e o que tocar a gente vai confirmar. O ponto é, como nós aqui acreditávamos que poderia ser uma continuidade de alta, nós não abrimos operações de short. Então nesse momento a gente está só observando o gráfico, certo? Deixamos essa oportunidade de short passar e esperamos um reteste lá embaixo nessa zona dos 25.300. Felipe, tu não acha que isso aqui pode montar um topo ascendente e começar a subir e romper a linha de tendência? Pode, é do Bitcoin que a gente está falando. Mas nesse cenário eu só vou querer operar quando ele tocar na linha de tendência como zona de suporte. Ou seja, rompeu e retestou. Aí sim eu vou querer operar fora da linha de tendência. Até o momento a gente só está olhando o gráfico, ou toca embaixo para operar, ou rompe e retesta para operar. Caso contrário, estou apenas observando o gráfico, certo? Essas foram as considerações do gráfico diário. E no semanal, obviamente, o cenário é muito mais complicado, já que confirmamos um padrão de venda no gráfico mensal. E aí, filho, a gente vai precisar da formação de um novo suporte. Obviamente, a resistência está em 25.300 também, então vamos ver o que o gráfico nos reserva para os próximos dias. Deixa eu dar uma olhada só no último ciclo do Bitcoin, para a gente ver quanto é que foi junho, um ano antes do halving. O halving foi aqui, né, 2020. Foi mais ou menos aqui. Então a gente teve um junho de queda e um julho de alta. Pode ser que aconteça a mesma coisa? Bom, não sei, espero que sim, porque se acontecer, beleza. A gente tem, aqui já foi o contrário, a gente teve um junho de queda e um julho, quer dizer, um junho de alta e um julho de queda. Só que aqui o halving já tinha rolado, né? Foi 2018, se não me engano, não foi? O ponto é, estamos em um cenário aqui que se junho vier queda, né? Uma coisa padrão, que era o que eu queria falar propriamente falando, é o seguinte: esses meses são sempre opostos um ao outro. 90% das vezes na história, junho e julho são opostos um ao outro. Por isso que são meses importantes. Ó, junho de queda, julho de alta. Vamos mudar aqui. Mais um pouquinho. Aqui, ó. Junho de queda, julho de alta. Próximo. Que eu já voltei uns 5 anos atrás para mostrar para vocês que é um padrão realmente, ó, junho de queda, julho de alta. E agora, obviamente, mais um junho que tem tudo para ser um junho de queda. Por quê? Bom, porque a gente tem um gráfico semanal esticadíssimo precisando buscar um suporte. A gente tem um gráfico diário horroroso com sinal de venda e um mensal com sinal de venda. Então, o que eu quero dizer para vocês é a mensagem final desse vídeo. Observem esse mês que pode ser a formação de um novo suporte gráfico lá do Bitcoin. Quem sabe buscar a zona dos 25.300 em algum momento desse mês, e lá a gente vai sentar a mão nele, porque quando voltar a tendência é que faça um mês de alta sim. Ah, Felipe, essa alta vai ser o início de uma nova bull run? Não sei, final de julho a gente conversa. O que eu posso dizer para você é que voltando uns 30 meses atrás, você vai ver que junho é de queda e julho é de alta. Ou o inverso, junho é de alta e junho é de queda. Então, considerando que neste cenário aqui, nosso junho aparenta ser um mês de queda, esperamos então alta para julho. A partir disso, procuramos durante o mês de junho uma belíssima zona de suporte para encher a mão. Beleza? Esse foi o vídeo. Não esquece de deixar o seu like, também de se inscrever no canal. E é isso. Valeu. Tamo junto.